Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica. E que bom que você está aqui nessa manhã para estudar junto conosco a palavra de Deus. Vamos orar então? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por mais este domingo, por todas as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, sobre a nossa igreja. Vamos agradecer a Deus. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos acordados, de podermos ouvir a Tua palavra, de até mesmo termos um momento de comunhão, ainda que à distância. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom com cada um de nós e com a nossa igreja. Queremos te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado com o privilégio de podermos estudar, de crescermos. Que bom é isso, Pai. Quantas pessoas ao redor do mundo, quantas igrejas, ó Pai, não têm tido o privilégio que nós estamos tendo. Muitas igrejas estão sendo perseguidas, muitas igrejas estão sofrendo, não têm recursos, estão espalhadas pelo mundo. Nossos irmãos na fé estão sofrendo agora. Muitas igrejas não têm nem mesmo a oportunidade dos irmãos terem uma Bíblia em suas mãos. E nós temos tanto aqui, Pai. E muitas vezes somos ingratos. Por isso nós também te pedimos nessa manhã que o Senhor nos perdoe, Pai. E que nós tenhamos um coração grato ao Senhor, que nós sempre, Pai, tenhamos um coração disposto a aprender, Pai. Um coração ensinável, um coração que deseja crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós ainda estamos estudando sobre discipulado e hoje o que nós vamos ver nesta manhã? Nós vamos ver sobre como nós podemos ajudar o nosso discípulo. Então, o tema da aula desta manhã é ajude o seu discípulo. De que forma nós podemos ajudar a pessoa com que nós estamos discipulando? Então, na última aula, nós falamos sobre como escolher um discípulo. E agora nós vamos estudar como ajudar este discípulo, tá? Então, nós vamos começar vendo. A primeira coisa que nós temos que ajudar o discípulo é no entendimento. Ele precisa ter um entendimento correto das Escrituras, certo? Precisa ter um entendimento correto sobre o Evangelho, sobre o que é a igreja, sobre vida cristã, sobre como ele deve se comportar. Olha o que diz esse texto, 1 Timóteo 4,16. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, o seu discípulo. Olha, não é só a forma como você vive que é importante, mas o teu ensinamento. O que você está ensinando. Né? Daí ele continua e ele diz, permaneça fiel ao que é certo. Permaneça fiel ao que é certo. Então nós temos que ser dedicados no ensino. E não falharmos em ensinar aquilo que é certo. O que é certo é certo, o que é errado, certo? E fazendo isso, olha o que ele diz, assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Então, não é que nós somos capazes de salvar alguém, não é isso. Mas nós podemos, com o ensino correto, contribuirmos para que aquela pessoa se entregue a Cristo e seja salva. Então, se nós ensinarmos o que é correto, o ensino correto, nós vamos não só nós sermos salvos, mas nós também vamos contribuir para que aqueles que nos ouvem também sejam salvos. Então, o ensino correto é muito importante. Por que nós estamos começando falando sobre o ensino? Porque muitas igrejas hoje estão muito preocupadas com a prática. Vocês já ouviram assim, você já ouviu aquela frase assim, alguém dizendo
Tipo, tem muita igreja que conhece muito de teologia, mas faz pouco. Tem muita igreja que tem um grande conhecimento teológico, mas na hora ali da prática, essa igreja quase não faz nada, ou a pessoa tem um grande conhecimento teológico, mas tem uma prática muito fraca. Isso é um problema. Mas é um problema também igrejas que se preocupam muito com a prática e têm um conhecimento raso das Escrituras. O que vai acontecer? Então, algumas pessoas vão praticar, vão fazer muitas coisas, mas às vezes essas coisas que elas estão fazendo são coisas com a motivação assim até boa, né, com uma boa intenção, mas são coisas erradas. Por quê? Porque tem um conhecimento errado. Então, o conhecimento é o primeiro ponto. Quando você estiver discipulando alguém, essa pessoa precisa conhecer a palavra de Deus. E para você ensinar alguém, ajudar essa pessoa no entendimento, você deve ter um entendimento correto das Escrituras, né? Então, se você estiver discipulando, por exemplo, o teu filho, ele vai fazer perguntas para você sobre Deus, sobre céu e inferno, sobre vida após a morte, sobre como o cristão deve se comportar em determinadas circunstâncias, e você precisa ensinar ele corretamente. Se você tiver dúvida, você vai procurar aquela outra pessoa que sabe mais do que você, para que essa pessoa te instrua, para que você possa instruir o teu filho, certo? Agora, o entendimento é muito sério, tá? Olha esse outro texto, que é o texto básico aqui que nós temos usado ao longo de quase todas as nossas aulas. O que diz ali? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Discípulos são o quê? Alunos, certo? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E aí olha o que o texto diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então você vai ter que ensinar o seu discípulo a obedecer. Mas como que você vai ensinar ele a obedecer se você nem sabe o que deve ser obedecido? Então, o entendimento correto das Escrituras é muito importante. Você tem que entender, você tem que ter uma compreensão do que Jesus espera de nós para você poder ensinar. Certo? O que Jesus falou? Ensinem os novos discípulos a obedecerem. A obedecer o quê? As regras da igreja. A obedecer o quê? As ordens que eu lhes dei. Então você precisa entender o que Jesus ordenou. E isso você só vai ter essa compreensão estudando, meditando, conhecendo as Escrituras, certo? E é isso que você deve se preocupar e ensinar os seus discípulos. Você deve se preocupar com isso se preocupar em ensinar, certo? Então ajude o seu discípulo no entendimento. Ele tem que ter uma compreensão correta das Escrituras. Olha o que diz Filipenses 2, 15 e o 16. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar: levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então ele está falando como que a gente tem que viver, certo? O nosso estilo de vida, mas como fazer isso? Aí ele vai dizer: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Apeguem-se firmemente à mensagem. Então, para você viver de uma forma pura, inculpável, como filho de Deus, brilhando, você tem que saber como que um filho de Deus deve viver. E para isso você tem que conhecer as Escrituras. Então, ajude o seu discípulo no entendimento. É interessante que no passado, como que a igreja ensinava, como que a igreja procurava ajudar o discípulo
no entendimento? Através dos catecismos. O que são os catecismos? São perguntas e respostas sobre as verdades da palavra de Deus. Então tinha perguntas ali, por exemplo, qual é o primeiro mandamento dos 10 lá, dos 10 mandamentos? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Então os catecismos eles foram feitos para ensinar, né, tanto as crianças quanto os novos convertidos, e as pessoas iam decorando e aprendendo a palavra de Deus. Tá? Então você pode desenvolver um método aí para ir ensinando a pessoa que você está discipulando. Tá? Então, o primeiro nós já vimos. Ajude o seu discípulo no entendimento. Ele tem que ter um entendimento correto das Escrituras. Sobre as verdades essenciais, sobre as verdades inegociáveis. E o segundo ponto, ajude ele no viver. Porque aí nós temos o segundo problema. Existem pessoas que têm um entendimento correto das Escrituras, mas têm uma prática errada, certo? Então não é só o entendimento que você vai ajudar o teu discípulo, você vai ajudar ele na prática. Você vai ajudar ele a como viver neste mundo, tá? Como pegar este entendimento e aplicar ele no dia a dia. Porque ele pode ter o entendimento correto, mas viver contrário ao que ele aprendeu. Então você vai também ajudar ele no viver. Olha o que diz Gálatas 4:9. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Olha que interessante, Paulo está falando, vocês conhecem, mas vocês estão querendo viver de forma diferente. Então Paulo estava preocupado que as igrejas ali da região da Galácia, Paulo estava preocupado com o quê? Que não bastava eles terem um entendimento correto, eles tinham que viver de acordo com esse entendimento. E o que estava acontecendo ali? Eles tinham aprendido o evangelho, eles tinham aprendido a mensagem correta, mas estavam praticando algo totalmente contrário àquilo que eles aprenderam. Então Paulo fala, vocês querem voltar atrás, certo? Vocês querem tornar-se novamente escravos. Então, Paulo está preocupado também com o estilo de vida. A palavra de Deus está preocupada, Deus está preocupado com o nosso estilo de vida. Filipenses 2,15. Nós já tínhamos lido esse versículo, agora nós vamos ver o outro ponto. Então, Paulo está preocupado só com o entendimento? Não, Deus está preocupado só com o nosso conhecimento? Nós temos que ter um conhecimento correto, isso é ordem. Deus quer que nós conheçamos a sua vontade. Deus quer que os discípulos aprendam a obedecer o que ele ordenou. Mas olha o que ele diz, Filipenses 2:15 e 16. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, ele está preocupado com o nosso estilo de vida. Deus está preocupado com isso. Nós estamos num mundo cheio de gente corrompida e perversa. E no meio deste mundo nós temos que ser diferentes. Olha o que ele diz, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando neste mundo. Então nosso comportamento, nosso estilo de vida deve ser diferente. E você deve ajudar o seu discípulo, mostrar para ele, quando ele tiver um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, você deve mostrar para ele. Fala, olha, não é assim que se educa o filho. Essa forma de educar o filho é a forma como o mundo faz. Quando ele tiver um comportamento errado no casamento, você deve mostrar para ele, ó, não é assim que um marido deve se comportar. Um marido cristão não se comporta dessa forma.
Você tem que se comportar de acordo com a palavra de Deus. Se essa pessoa tiver um comportamento errado no trabalho, se a esposa tiver um comportamento errado, você deve mostrar para ela. Você deve mostrar para esse irmão como se comportar no trabalho, como essa irmã deve se comportar como esposa. E isso em todas as áreas da nossa vida, certo? Então não é só o conhecimento, mas a prática. Isso é muito importante. Olha o que diz Filipenses 3,17. Irmãos, Paulo falando, sejam meus imitadores. E o imitar ali, o que Paulo esperava que a igreja imitasse ele? Só no conhecimento? Me imitem no que eu conheço. Não era no conhecimento. Era, me imitem, olhem para a minha vida e vejam como eu faço para pôr em prática aquilo que eu conheço. Para aquilo que eu aprendi de Deus. Então, olhem para mim, vejam como que é a minha vida no dia a dia. E aí ele fala, aprendam com aqueles que já estão seguindo o nosso exemplo. Tem irmãos que já estão fazendo. Olha, aprendam com eles também. Sejam meus imitadores, vejam como a palavra de Deus é colocada em prática na minha vida, no dia a dia. Certo? Então agora, uma pergunta aí para a gente responder aí no chat. E eu vou pedir para você, participe, é muito importante. Ajude aí, sabe? De que forma nós podemos exercer impacto na vida de alguém? De que forma nós podemos exercer impacto na vida de alguém? Então eu vou dar alguns minutos aí para que você responda, tá? De que forma nós podemos exercer impacto na vida de alguém? Como que eu posso exercer um impacto na vida de uma pessoa? De que maneira? O que eu posso fazer para exercer um impacto? Pense nas pessoas que impactaram a sua vida. O que elas fizeram para impactar a sua vida? Né? E aí coloque. E pense como você pode exercer um impacto na vida de alguém. De que forma nós podemos fazer isso? Tá? Então, vamos colocando aí no chat. Nós estamos estudando nesta manhã, você que está chegando agora aí, né? Nós estamos estudando sobre o quê? De que forma eu posso ajudar a pessoa que eu estou discipulando. Então, nós vimos, em primeiro lugar, você pode ajudar no entendimento. Você deve ajudar essa pessoa a ter um entendimento correto das Escrituras. Em segundo lugar, você pode ajudar e deve ajudar essa pessoa no viver. Como viver aquilo que ela aprendeu. E agora nós temos uma pergunta aqui para a gente responder aqui no chat. De que forma nós podemos exercer impacto na vida de alguém? Tá? Então é isso aí, pessoal que respondeu. Muito obrigado, Deus abençoe. E continue aí participando, tá? Depois a gente vai vendo aqui o que vocês colocaram. Mas é muito importante a tua participação. Agora olha só essa frase do pastor Mark Dever. Olha o que ele diz. Grande parte do ato de discipular consiste em fazer o que se faz sempre. Olha só. Grande parte do ato de discipular consiste em fazer o que se faz sempre, mas trazendo pessoas para junto de si e mantendo conversas significativas, como Jesus fez. Então, como que você vai discipular? Olha, as pessoas verem como que você, no seu dia a dia ali, como que você educa os seus filhos, como que você lida no trabalho. Se você é um empresário, traga alguém para passar um dia com você ou algumas horas para ver como que você lida ali no trabalho com os funcionários. É isso. Tá entendendo? É fazer o que você sempre fez, mas trazendo uma pessoa para perto de você, para que ela veja isso. Certo? Mantendo conversas significativas. Agora, olha que interessante. E quando você convidar as pessoas para participar de sua vida,
seja transparente, né? Sabe aquela coisa assim, quando você convida alguém para vir na tua casa, e aí você arruma toda a casa e todo mundo se comporta de um jeito que, na verdade, não é daquela forma que a família vive, mas só porque está recebendo alguém na casa, então todo mundo muda, né? Passa uma maquiagem ali para passar uma imagem, mas não é uma imagem verdadeira. Então, seja transparente, que as pessoas tenham a oportunidade de ver você no dia a dia, nos seus afazeres comuns, certo? Aí ele continua, ele diz: fachadas não surtem o efeito desejado. Convide-as para aprender com seus erros, certo? Seja transparente, que as pessoas possam aprender também com seus erros, tá? Isso é muito sério, né? Eu tinha falado em uma das nossas aulas que as igrejas, elas aconteciam onde? Qual era o local onde as igrejas funcionavam? Eram nas casas das pessoas. Imagine a igreja de Filipos, era na casa de Lídia. Então as pessoas podiam ver, né, mais de perto como que a família de Lídia vivia no seu dia a dia. As pessoas tinham essa oportunidade de ver mais de perto. Então essa é a ideia, tá? Então ajude no viver, é o segundo ponto. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 10, 11. Esse texto é muito importante. Paulo diz o seguinte, falando para Timóteo: mas você sabe muito bem, você sabe, Timóteo, o que eu ensino. Então olha só, Paulo está falando para Timóteo: você conhece aquilo que eu ensino. Mas só o ensino? Não. Aí ele diz: como vivo e qual é o meu propósito de vida. Você conhece minha fé, minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Você sabe, Timóteo, quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei. E o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. Paulo sofreu muito nessas 3 cidades aí. Aí ele diz: o Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Então, Timóteo, você sabe como eu sou no meu dia a dia. Você conhece meu ensino, mas você também tem visto de perto a minha paciência, o meu amor, a minha fé. Você tem visto a minha perseverança e como que eu lido com o sofrimento. Eu já trabalhei um pouco isso em outras aulas. Então, as pessoas precisam, os nossos discípulos precisam ver de perto como que nós lidamos com as bênçãos, como que nós lidamos com as vitórias, mas também como nós lidamos com os momentos difíceis, os momentos de dor. Os discípulos têm que estar perto de nós para perceber isso. E nós temos que nos deixar, né? Nós temos que nos deixar ser vistos pelos discípulos, certo? Isso é muito importante. Então, como que nós vamos ajudar a pessoa no viver? Por isso que o discipulado, ele não acontece apenas numa sala de aula. Ele pode até, uma parte dele acontecer ali, numa sala de aula, mas não é só numa sala de aula. Como que Jesus ensinava os seus discípulos? Nós vemos ali um momento em que ele está ensinando o Sermão do Monte, que ele senta e começa a pregar. Então, o que ele está fazendo ali? Ensinando, ele está ajudando os seus discípulos o quê? No entendimento. Mas ele ficou sentado ali no Sermão do Monte e só dessa forma ele ensinou os seus discípulos? Não, ele desce. E aí os seus discípulos começam a ver ele no dia a dia. Como que ele lida com a mulher samaritana, como que ele lidou com Nicodemos, como que Jesus lidou com os fariseus, como que Jesus lidou com os ataques que ele sofreu, certo? Então essa é a ideia. Como que Jesus lidou em momentos de muito sofrimento? Como que Jesus lidou quando ele se encontrou com pessoas que estavam sofrendo? Certo? Com Marta e Maria, por exemplo, quando Lázaro morreu e estava sepultado. Como que Jesus lidava com pessoas que estavam sofrendo?
Como que Jesus lidava com pessoas que estavam no erro, como o jovem rico, como Zaqueu. Então, Jesus mostrava, através do seu estilo de vida ali, no seu dia a dia, não apenas um entendimento correto das Escrituras, mas uma prática correta. Então, esse é o nosso alvo, tá? Como discípulos. E aí, mais uma frase do pastor Mark Dever. Olha o que ele diz. Você quer que as pessoas discipuladas por você prosperem na oração. Não é esse o nosso alvo? Nós queremos que as pessoas que nós estamos discipulando cresçam na oração. Eu tenho discipulado meus filhos, eu quero que eles cresçam na oração, melhorem na evangelização, continuem membros de uma igreja, tolerem os membros que as ofendem. Eu quero isso, que eles tenham fibra, que eles tenham resistência, que eles saibam lidar com pessoas difíceis. Agora, olha o que ele diz. Muitas vezes será o sermão pregado na semana anterior que lhes permitirá pôr em prática esses tipos de implicações na vida uns dos outros. O que o Mark Dever está falando? Para as pessoas terem uma prática correta, eles vão ter que ter um ensinamento correto. Então o sermão vai contribuir para durante a semana. Por isso que o sermão ele tem que ser prático. Quando nós pregamos, nós temos que pregar e o texto bíblico tem que fazer sentido para o meu dia a dia. Como que eu aplico aquele texto no meu dia a dia? Só que olha só, o Mark Dever não fala que só o ensino no domingo é importante. Ele vai dizer o seguinte: grupos pequenos também podem ajudar a fazer o mesmo. Então assim, você ouve ali no domingo o sermão, aquilo pode te ajudar no seu dia a dia, para o seu crescimento. Mas os grupos pequenos, que são as reuniões nos lares, nas casas, né? Aquilo ali pode te ajudar também na prática. Como que eu coloco em prática o que eu aprendi no domingo? Então eu posso, com outros irmãos que às vezes têm um pouco mais de experiência do que eu, aprender com eles. Como que eu faço para orar mais? Como que eu faço para ler e entender a palavra de Deus? Eu vou aprender com outros irmãos. Como é que eu faço para educar meus filhos? Eu sei que eu tenho que ser bíblico na minha educação, mas eu estou com dificuldade. Eu até entendo mais ou menos como deve ser, mas eu não consigo pôr em prática, é tão difícil. E aí você vai ouvir de um outro irmão que já passou por isso, ele vai dizer, olha, eu fiz assim, dessa forma, isso pode te ajudar, né? É isso. Em terceiro lugar, como que eu posso ajudar o meu discípulo? Então, terceiro e último, tá? É o último ponto nosso. Você tem que conhecer o teu discípulo. Você tem que ter relacionamento com ele. Sabe, eu fico doido de ver o que a igreja se tornou nos nossos dias. É um grupo de pessoas que se reúnem num lugar, mas são tudo menos um corpo, é tudo menos uma família. A gente chama a outra pessoa de irmão, mas a gente às vezes nem conhece a outra pessoa, não sabe nada sobre ela. Então assim, nós temos que nos envolver. Nós temos que nos envolver. E de que forma nós podemos fazer isso? De que forma eu posso ajudar o meu discípulo? Eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que saber quais são as dificuldades que ele tem. Então, o que eu vou procurar saber no meu discípulo? Quais são os seus interesses? Quais são os seus alvos? Quais são os seus sonhos? Seus projetos? Certo? Outra coisa importante, procurar entender em qual contexto ele foi criado. Porque isso pode explicar muita coisa do comportamento do discípulo, né? Do entendimento que ele tem. Às vezes ele foi criado de uma forma totalmente diferente da tua, e por isso que ele tem esse tipo de comportamento, por isso que ele tem esse entendimento da vida. Quais os pontos fortes da pessoa que você está discipulando? Você tem que entender isso. Quais os pecados, né? Você vai perguntar, quando você vai se envolvendo com o discípulo, você vai ver quais são os pecados que ele mais luta. E você vai perguntar isso para ele, para ajudar ele em oração, para ajudar ele no discipulado. Porque pensa bem, quando você vai ao médico,
ele começa a fazer o quê com você? Perguntas. Porque como que ele vai receitar? Como que ele vai receitar um remédio se ele não sabe onde está doendo? Então, às vezes, você está receitando algo para o discípulo. Um exemplo, né? Vou fazer uma analogia aqui. Você está receitando um remédio para dor de cabeça, mas o problema dele é no pé. Então você tem que entender. Você está receitando para ele, orientando ele sobre oração, mas a maior dificuldade dele não é a oração. A maior dificuldade dele talvez seja com a leitura da palavra de Deus, certo? De ter um hábito de leitura. Então, quais os pecados que você mais luta? Qual o seu entendimento bíblico, né? Ainda dentro dessa? Quais as suas dores? Quais os seus temores? Então é isso, o discipulado, ele vai acontecer quando você conhecer o seu discípulo. Os interesses, como ele foi criado, os pontos fortes, as lutas, as dores, os temores, o entendimento bíblico dele, certo? Outra frase do pastor Mark Dever, olha o que ele diz. Você já ouviu falar do padrão vida, verdade, vida? Você já ouviu falar desse padrão vida, verdade, vida? O que ele quer dizer com isso? Sua vida deve atrair as pessoas a ouvi-lo. Então assim, olha, o testemunho ele fala muito forte. Muito forte. A sua vida deve chamar a atenção. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser sal e luz. Nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para o nosso estilo de vida, para o nosso casamento, para a maneira como nós estudamos, trabalhamos, lidamos com os filhos. As pessoas têm que olhar e falar, meu, ele tem uma vida diferente desse mundo, das pessoas, da sociedade. Nossa, ele vive de forma diferente. E aí o seu ensino, você chama atenção pelo seu estilo de vida. O seu ensino, então, deve colaborar para a transformação dessas pessoas. E aí o que vai acontecer? Qual que é o padrão? Vida, verdade, vida. A vida transformada delas deve, então, servir de exemplo do que você ensinou, o que, por sua vez, atrairá pessoas a ouvi-lo. Então, as pessoas vão ver como você vive, o teu ensino vai contribuir para a transformação delas. E aí as outras pessoas vão ver essas pessoas que foram transformadas através da tua vida e vão querer te ouvir também. Isso é o verdadeiro caso de sucesso do discipulado, né? Então, o seu estilo de vida atrai outras pessoas. E aí você ensina essas pessoas as verdades da palavra de Deus. E a verdade transforma. A palavra de Deus é poderosa. E aí outras pessoas vão ver que essas pessoas que foram transformadas através do ensinamento correto, as outras pessoas vão ver e vão querer aprender também com você. Isso é fantástico, irmãos, né? Então, para nós resumirmos, como que você pode ajudar o seu discípulo? Ajude ele no entendimento correto. Ajude ele a ter um entendimento correto das Escrituras, da vontade de Deus, né? Ajude ele no viver. E faça perguntas para ele. Faça perguntas, né? Procure conhecer a pessoa que você está discipulando. Procure entender como essa pessoa pensa, quais são os seus maiores medos, seus maiores anseios. Quanto mais você conhecer, mais você vai poder ajudar o teu discípulo. Isso é muito sério. E para isso, irmãos, por isso que o discipulado é uma entrega. Por isso que o discipulado é dedicação. Por isso que o discipulado é sacrifício. É amor. É amor, né? Você tem que se dedicar em conhecer, para poder chorar com a pessoa que você está ali discipulando, se alegrar quando ele se alegrar, chorar quando ele chorar. Você tem que conhecer ele, certo? E aí uma pergunta para a gente finalizar aqui a nossa aula. E você pode participar aí no chat, deve participar, me ajude aí.
Qual é a sua maior dificuldade para discipular alguém? Então vamos encerrar com essa pergunta e você vai colocar aí no chat, tá? Qual é a sua maior dificuldade para discipular alguém? Qual é a sua maior dificuldade para discipular alguém? Coloque aí, né? É muito importante a tua participação, isso pode também ajudar outras pessoas. Talvez a sua maior dificuldade seja a maior dificuldade de outra pessoa também. Coloque aí, qual é a tua maior dificuldade para discipular alguém, tá? É muito importante a tua participação e nós temos que entender o seguinte: nós não somos perfeitos, nós somos frágeis, nós somos limitados, mas com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, nós podemos ajudar outras pessoas a crescerem no conhecimento, na prática. Nós podemos ajudar outras pessoas a se parecerem mais com Jesus Cristo. Pensem nos discípulos que Jesus escolheu. Eram pessoas totalmente cheias de problemas, cheias de falhas, cheias de pecados, mas olha como eles se tornaram pessoas assim usadas por Deus. Pense em Pedro, por exemplo, uma pessoa muito difícil, né? Mas se tornou um grande discipulador, E isso foi possível no poder do Espírito Santo. Então que nós possamos confiar na graça, na misericórdia e no poder do Espírito Santo. Qual é a tua maior dificuldade? Vamos colocar diante de Deus. Minha maior dificuldade é a timidez. Eu conheço pouco da palavra de Deus. Qual é a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é o egoísmo. Eu tenho dificuldade mesmo de me preocupar com outras pessoas. Eu me preocupo só comigo mesmo, né? Então, vamos orar para que Deus nos ajude, nos perdoe, nos transforme. Qual é a tua maior dificuldade? Vamos colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos dê graça. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta aula. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor usou pessoas para nos discipular e tem usado até hoje. Pessoas que têm nos ajudado a compreender melhor as Escrituras, a entender melhor a Tua palavra. E nós te louvamos por isso. E o Senhor também tem usado pessoas para nos ajudar, não apenas a entender as Escrituras, mas a praticar. Eu te louvo, Senhor, por todas as pessoas que têm contribuído, que contribuíram em minha vida, na vida deste meu irmão que está ouvindo agora. Contribuiu nos ajudando a viver a Tua palavra, Pai. A vivermos, a colocarmos em prática a Tua palavra. Eu quero te louvar nesta manhã. Eu quero te agradecer, Pai, e quero te pedir, assim como outras pessoas contribuíram para o nosso crescimento, que o Senhor também nos use, ó Deus, para abençoar outras pessoas. Nos livre, Pai, nos livre do pecado, nos livre do egoísmo. Abençoe a nossa igreja, abençoe este irmão, esta irmã que está ouvindo nesta manhã, Pai. Usa a vida desta pessoa para a Tua glória, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, um bom domingo, um bom almoço, que você passe esse dia, o dia de hoje, na presença do Senhor, que você tenha um ouvido sensível, um coração sensível à voz do Espírito, que hoje seja um dia vivido para a glória de Deus e que, com a graça de Deus, nós possamos nos encontrar à noite para cultuarmos o Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Um abraço.